Olá, meus nobres inscritos, amigos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Aqui é Rodrigo e hoje nós continuaremos o nosso incrível podcast trazendo para vocês a história sobre a linhagem do Santo Graal, a verdadeira história do casamento de Maria Madalena e Jesus Cristo, sobre a ótica de historiadores, pesquisadores, genealogistas, arqueólogos, todo um trabalho científico trazendo a vocês toda a verdade literária sobre o que realmente está por detrás desse tão requisitado assunto. Sentem-se e acomodem-se, porque a história irá começar. A imortalidade da alma, não a do corpo, era um conceito conhecido bem antes da época de Jesus, no antigo mundo grego. Os seguidores dos filósofos, por exemplo, atenienses Sócrates, já o divulgavam. E no século IV a.C., Platão afirmava que a mente, não a matéria, era a raiz da realidade. Mesmo antes disso, Pitágoras divulgava a doutrina da reencarnação. A ideia de que quando o corpo físico morre, a alma entra num outro corpo e começa uma nova vida. Na verdade, a crença na reencarnação é comum em muitas religiões, provenientemente da época, incluindo o hinduísmo e o budismo. Paulo, entretanto, não se referia à transmigração de almas, ele expressava uma crença na qual o cristianismo se destaca como sozinho, como uma das maiores religiões, a noção de que a pessoa morta pode voltar à vida em carne. O credo dos apóstolos diz que Jesus foi crucificado, morto e sepultado, ressuscitou no terceiro dia. Estudiosos e pesquisadores há muito criticam a interpretação literal desse conceito e, em anos recentes, muitos clérigos também o contestam. Mas as velhas doutrinas são difíceis de exterminar e muitos sentem que abandonar este conceito seria o mesmo que abandonar a ética intrínseca do próprio cristianismo. Entretanto, se o Cristo teve uma base de valor, e certamente tem, esta base deve ser o código moral somado aos ensinamentos de Jesus. Na verdade, os evangelhos tratam desses padrões sociais e seus ensinamentos associados. Eles são a própria essência da boa notícia. Afirma-se com frequência que, após quase 2.000 anos, cerca de 3/4 da população mundial não aceitam a ideia da ressurreição física. Muitos acham essa ideia mais perturbadora do que iluminada, o que faz com que a mensagem cristã seja severamente reprimida. Poucas religiões, ou quase nenhuma delas, contestariam o motivo magnânimo e inspirador do ideal de Jesus, um ideal de harmonia, unidade e serviço numa sociedade fraterna. Na verdade, não há uma base melhor para a religião. Entretanto, a distorção de um dogma restritivo prevalece junto a uma querela constante sobre questões de interpretação ritual. Enquanto essas disputas continuarem, não poderá haver uma verdadeira harmonia e uma sociedade eclesial dividida pouco mais pode oferecer a si própria e ao mundo do que um serviço limitado. Um dos principais problemas associados à aceitação da ressurreição carnal de Jesus é que essa premissa é muito pouco defendida nos evangelhos. Vimos que os versículos 9 a 20 de Marcos 16 foram estrategicamente acrescentados muito tempo depois que o evangelho estava completo e publicado. E se o evangelho de Marcos foi o primeiro dos evangelhos sinópticos, formando a base para os outros, então uma dúvida legítima pode pairar sobre a autenticidade dos versículos finais de Mateus e Lucas. Mas se ignorarmos tudo isso, para aceitarmos os 4 evangelhos como são apresentados, deparamos-nos com um quadro muito vago, no qual muitos detalhes não são só confusos, mas conflitantes. Primeiro, Maria Madalena pensou que Jesus fosse uma outra pessoa. Depois, Pedro e Cleopas conversaram com ele por várias horas, pensando que fosse um estranho. Só quando Jesus se sentou para comer com os seus apóstolos, ele os reconheceram, momento em que ele desapareceu de vista de todos. O que se destaca aqui é que o conceito de ressurreição, como o conhecemos hoje, era completamente desconhecido entre as pessoas da época, exceto por aqueles diretamente envolvidos com todo esse cenário da crucificação. Os discípulos estavam às cegas. Eles realmente acreditavam que seu mestre tinha morrido e o seu reaparecimento os espantaria de fato.
não eram sacerdotes de alta posição como Simão, Levi e Tadeu, mas os apóstolos menos sofisticados como Pedro e André. No entanto, eles certamente teriam compreendido que a permissão de Jesus de como seu templo retornaria em 3 dias, como visto em João, nada tinha a ver com uma posterior interpretação europeia, fugiu então completamente do simbolismo da morte. Como vemos na história de Lázaro, um homem era considerado morto quando fosse excomungado, uma forma de morte espiritual por decreto. O processo levava 4 dias para a implementação, período em que o excomungado era considerado doente para morrer. Nesse sentido, Jesus fora formalmente denunciado pelo Sinédrio dos Anciões legais, pelo sumo sacerdote José Caifás e pelo novo pai, ou seja, Jonatas Anás. Sua excomunhão foi absoluta e desde as primeiras horas da sexta-feira da crucificação ele estava oficialmente doente, entre aspas. O único modo de escapar da morte, entre aspas, no 4º dia seria a prévia libertação, ou seja, sua ressurreição, da denúncia por parte do Pai ou sumo sacerdote, motivo pelo qual Jesus insistiu em ressuscitar no 3º dia. Em qualquer outro contexto, o período de 3 dias não tinha o menor significado. Mas com o sistema voltado firmemente contra ele, quem poderia realizar a ressurreição? O único homem capaz de se encarregar do dito era o pai deposto, o leal Simão Zelote. Bom, meus amigos do canal, espero que vocês tenham gostado deste incrível capítulo. Realmente, nós teremos uma saga histórica desvendando todo o passado e trazendo elucidações sobre todas as dúvidas que nós temos sobre o que realmente aconteceu. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem esse conhecimento para que muitas pessoas tenham acesso a tamanho aprendizado. E, como eu sempre digo a todos, bons sustos a todos nós.